Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos meditar em São João, capítulo 16, versículo 31. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Amado Criador, precisamos mais uma vez que o Senhor entre em cena para dar o alimento a cada um de nós. Na verdade, estamos aqui como os discípulos para distribuir o que o Senhor multiplicou, para distribuir o que o Senhor criou nesta era. Estamos agradecidos por tudo isso, mas queremos fazer o nosso trabalho legitimamente, com a direção do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Esta batalha é ganha sozinha. Vamos começar sozinho, vamos passar para dois e vamos voltar a ficar sozinho. Deus fez o homem, a mulher estava nele e ele estava sozinho quando Deus o fez. Mas o capítulo 2 de Gênesis, verso 18, diz: não é bom que o homem esteja só. Quero falar nesses dois pontos, até chegarmos aqui. Não é bom estar só e precisa estar só. Então, quem fica só, diz Paulo, que cuida das coisas do Senhor. Mas para que vocês não venham abrasar-se, falando à juventude, a viúvas, então casem-se. Isto que deve ser uma ajuda para cada um de nós. Então Deus viu que não era bom o homem ficar só. E logo vem o título da mensagem: esta batalha é ganha sozinha. Você não tem que ter mais ninguém com você. Quem está com você é aquele de sempre. Quem estava com Adão também o era. Adão já tinha sua companheira dentro dele.
Mas Deus viu que não era bom ele ficar só. Diz, vamos tirá-la para fora. Deu-lhe um sono e tirou de debaixo do coração a Eva, que foi o nome que Adão deu, varoa, porquanto do varão foi tomado. Então havia necessidade, porque Deus diz não é bom. Tem coisas que a nossa opinião não pode prevalecer com a Bíblia. Nós temos que admitir a Bíblia. Se a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só, então vamos admitir, porque há necessidade de uma companheira para livrar de muitos perigos. Muitas vezes a companheira, se ela não for a companheira idônea, ela te joga, te lança ao perigo. Porque ao invés de ser uma ajuda, ela apenas está ali sem cumprir seus deveres. Então vai somente atrapalhar ao invés de ajudar. Mas não é bom ele ficar só. Agora você vai com Paulo. Paulo diz, era melhor você ficar sozinho. Era a experiência de Paulo. Mas ele mostrou o outro lado que Deus mostrou no Éden. Se a questão é abrasar-se, então não fique sozinho. Case-se. E Deus fez o primeiro casamento lá no Jardim do Éden. E agora, no final, você sabe que é Deus fazendo o seu casamento também. Ele mesmo fazendo o casamento dele, porque o mensageiro vem para casar-nos com a palavra. E Deus está naquele mensageiro. Tudo que o mensageiro fala é o que Deus mandou ele falar. O que Eliezer falava para Rebeca era o que Abraão tinha dito para ele falar. Quero que você traga uma moça da casa de meus parentes. É o meu sangue. Não me traga essas outras jovenzinhas por aí. Em outras palavras, não perca a viagem. Você vai buscar uma esposa, mas lá nos meus parentes. E já deu camelo, deu enfeites, que eram presentes, que apontavam para os dons que Deus veio e deu para a igreja. Antes de tomar ela como igreja, e antes de Isaac tomar Rebeca como esposa, deu-lhe presente. E é isso que Deus faz, dá presente. Antes de tomar, agora depois que tomou por esposa, mostra-lhes ou mostra-lhe a responsabilidade. Aí tomou por esposa. Você não vai viver a vida inteira agora querendo só presente, só dons. Agora você vai ter responsabilidade. Você vai cuidar do marido. Cristo cuida da igreja. Não falta nada para a igreja. Não falta. Tem coisas que as pessoas precisam de crer. Nós passamos num lugar, numa borracharia, e estava escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não tinha ninguém para consertar pneu ali. Aquilo não enquadra com o próprio título que colocaram lá. Porque não vai faltar carro, que fure pneu. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tenho uma borracharia, não vai faltar pneu furado. Então, eu achei engraçado essas coisas. A gente apanhou, eu estava mais o Esdra, e ele fez uma volta na esquina assim. Eu olhei, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. As portas fechadas. Faltou serviço, o rapaz deu no pé.
Já foi para outro lugar, deve ter montado ou com outro nome. Mas tem que crer. Nós precisamos crer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me falta serviço, não me falta saúde, não me falta felicidade, ainda que eu tenha muito problema, não me falta também. Mas eu tenho tanto problema e Jesus diz que Ele é meu pastor e nada me faltará, mas não falta nem problema. Você pensa que vai faltar problema? Não falta nem problema para me dar experiência, para me poder lutar e vencer na vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o rapaz falou, mas está me faltando uma esposa. Não, diga assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar uma esposa para mim. Eu não vou buscar esta esposa na casa de Et, que era exatamente as pessoas que naquele tempo era fora de Abraão. E Abraão diz, você não passa por esse povo para me trazer esposa para meu filho. Eu quero lá da minha casa, do meu sangue, da terceira puxada. Amém, amém. Se vocês casarem errado, vocês vão casar errado porque vocês querem. Mas não falta, não. Mas espera lá, não está tendo moça. Tem moça e tem rapaz. Só que eles estão indecisos, elas indecisas, ainda não escolheram quem eles querem, porque não encontrou disposição nas moças para lhes aceitar como namorado. Então não encontrou. As moças não estão dispostas. Elas estão quietas. Quem sabe, a qualquer tempo que aparecer também na vida delas, não estão importando se é da família de Abraão. Não estão importando se é da terceira etapa. Irmãos, hoje, uma esposa para um rapaz da terceira etapa, nem da primeira e segunda não serve. Para começar, os pastores lá já ensinam. Ó, não dá certo. E nós aqui também ensinamos. Não dá certo. Porque não dá certo. Você já vai começar um lar dividido? Porque vai começar agora. Vai começar um lar dividido? Você está errado. Entende? Então não pode, de maneira alguma. Mas eu não vou entrar nisso aqui. Não pensei em falar nisso. Como vê esta escritura, eu tenho que mexer nisso. Não é bom o homem ficar só. E ao mesmo tempo, a batalha se ganha sozinho. Não tem muita gente com você, não. É você e Deus. Não tem mais ninguém. Ah, minha esposa, não. Meu marido, também não. Ah, meus filhos, não. Meu pastor, não. É você e Deus. Você sabe que Deus não aceita mais ninguém. Do jeito que um homem não aceita mais ninguém cuidar, dar presentes para sua esposa, Cristo também não aceita mais ninguém. Ele vai dizer para nós assim, eu mandei um profeta, dom de curar à vontade, revelação à vontade da palavra, tudo foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Mandei um profeta com o poder de falar a palavra e criar esquilos, e parar a natureza, e ressuscitar o peixinho, e tirar o tumor da irmã Brana. E você ainda está à procura de outros presentes? Te mandei um profeta para dar o alimento, o pão da hora, o pão da vida. E você ainda fica como Israel, pensando em alho, em pepino, em cebola, em melão? Nunca fica sozinho comigo? Não tem o seu tempo a sós comigo? Com a minha palavra? Com a revelação que eu dei? Vocês estão entendendo? É isso daí. Mais ninguém. É eu e Jesus Cristo.
não sei se porque eu estava meio emocionado esses dias, quando eu comecei a ler essa mensagem, eu chorei muito. Mas era problema meu mesmo, porque agora eu não estou chorando. Agora eu já li, gostei, achei tão interessante, tanta coisa mal entendida, que as pessoas não entendem, e que dentro da casa do irmão Branham também não entenderam. Eu vou ler aqui para vocês daqui a pouco, mas quando cheguei nesse ponto, eu achei muito importante, porque a batalha ganha sozinha. Você não tem que esperar que alguém chegue. Não, a batalha ganha. Jesus venceu sozinho. Você sabe o que é vencer sozinho? Lá no Getsemane. Aquilo que é vencer, orar e não acontecer. O que ele ensinou, pedi e dar-se-vos-á. Ele pediu e não recebeu. No Getsemane, suando sangue, antes de morrer, antes do Calvário, já suando sangue. Sozinho. Você sabe o que é sozinho? Desamparado por Deus. O próprio Pai o abandonou. Senão ele não morria. Deus meu, por que me abandonaste? E tinha que ficar sozinho. Cadê Pedro? Cadê João? Cadê os apóstolos? Todos me abandonaram. Eu lembro que eu li esta escritura quando preguei minhas convicções. É muito importante. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. E ao mesmo tempo, chegando no Getsemane, chegando na cruz, estando só, e clamando o desamparo do próprio Pai. Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E expirou. A batalha é ganha sozinho. Não tem mais ninguém. Os discípulos que você crê nele, os pregadores que você crê neles, os diáconos, os obreiros, os irmãos mais próximos que você crê nele, todos terão que te deixar só, para que você tenha esta confiança que teve Cristo, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aleluia. Eu gosto dessas coisas. Isso deve emocionar nossa alma. Lutar sozinho. Alguém me ajudou. Muito obrigado, meu irmão. Você não venceu sozinho. É você sozinho. Aquela turma de irmãos, ore por mim, me ajuda. Tenha misericórdia. Você orou por mim? Você não está orando por mim. Não, é sozinho. Sim, eu posso orar por você, mas você vai chegar a hora sozinho. Jesus orou, clamou, e foi perto dos discípulos, mas em nenhum momento vocês vigiam comigo, nenhum momento que ele me deixa só. Vocês não veem o que vai acontecer, eu estou vendo diante de mim o que vai acontecer, já estou para ser crucificado, e vocês não percebem nada, vocês estão dormentes. Pedro dormindo agora. O melhor crente que tinha, dormindo. O melhor crente. Tiago, João, Pedro, a fé, João, o amor, Tiago, a esperança. Tudo dormindo. Tudo dormindo. E Jesus, Pai. E o sangue saindo pelos poros.
Pai, se possível for, passa esse cálice. Ele estava prevendo a cruz, o sofrimento, a morte, e pedindo, se for possível, passa. Passa, e começou a suar sangue. Mas não foi possível, porque ele teve que fazer a oração. Mas se não for possível passar de mim esse cálice, faça-se a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele enfrentasse a batalha, enfrentasse a morte, enfrentasse o Calvário, enfrentasse o Getsêmani, enfrentasse a sepultura, sozinho. Você tem que crer na promessa, naquilo que ele mesmo tinha dito. Era o Pai falando através dele. Derribar esse templo, mas no terceiro dia os levantarei. Ele precisava crer naquilo. Veio o irmão Branham e diz: Jesus tinha fé no que ele era. E nós temos que ter fé no que nós somos. Se não temos muita fé, é porque não somos alguma coisa. Mas se somos algo da palavra, temos fé naquilo que representamos dentro dessa palavra. Tem escritura dizendo que eu sou, dizendo que você é. Temos escritura. William Branham teve que manter firme ali, porque tinha escritura dizendo: nos dias da voz do sétimo anjo será revelado. Ele tinha que crer naquilo. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E ele chegou ao ponto de dizer: estamos esperando esse homem. Eu vigio a cada momento, esperando que apareça esse homem. Ele falando, e o homem era ele. Então é que você fica esperando que apareça um crente do jeito que você pensa, um crente maravilhoso, um crente cheio de Espírito Santo, um crente cheio de poder. Eu estou esperando que chegue esse crente, e esse crente é você mesmo. Não é outra pessoa. É você. Você espera uma coisa, e aquilo é você. E você chora, e você clama, e você não sabe, e Deus te deixa dessa forma, sem saber, para você clamar. William Branham não sabia, e fica me esperando. Eu estou vigiando a cada momento pela vinda desse homem, ele diz. Pela vinda desse Elias. E era ele mesmo, Elias. E ele estava esperando a vinda do Elias. Aleluia. Agora, isto é que deve estar sempre ajudando a nossa fé. O que ajuda a minha fé é saber: hoje eu estou emancipado. Hoje eu estou vendo cada dia. Depois que veio essa terceira etapa, eu amadureci. Hoje eu sei, não adianta esperar em ninguém. Não adianta esperar que alguém me ajude, que alguém me dê uma mão, que alguém me empurre um pouquinho. Não, é eu. Tem que arrastar. Ele levou a cruz, ele arrastou, foi sozinho, o outro não adiantou. Sirineu chegou, Simão Sirineu chegou. Não adianta, Sirineu, não adianta você ajudar. Eu não recebo nada daquilo que você faz. Deixa em cima dele. Isso é para ele, isso é para mim, essa luta é minha. A batalha ganha sozinho. Não tem mais ninguém comigo. Eu tomo a minha cruz. É isso que Jesus ensinou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Nós só tomamos a cruz para chegar na hora das orações. Ô Jesus, o Senhor sabe o quanto meu marido está dando problema, minha esposa está dando problema, meus filhos estão me dando problema. Ele não quer essa oração. Ele quer que você tome a cruz sozinho e diz: Senhor, eu vou arrastando. Nem se for gemendo, chorando, mas eu vou chegar onde devo chegar. Jesus arrastou, ele arrastou a cruz, mas ele chegou no lugar, chegando no Gólgota. Ele chegou lá, e eu tenho que chegar no meu monte. Você tem que chegar no seu monte. Você tem uma vitória a conquistar, e ela é sozinha. Não tem mais ninguém que dá a mão para ela. Deixa você vencer. Por isso não adianta ficar esperando. Oh, me ajuda, irmã, me ajuda, irmão. Me ajuda? Mete os peitos.
Deus quer ver nós assim. Vamos, eu gosto de ver gente que está cansada, mas está rasgando. Ele estava cansado, mas parou e deu água para a samaritana. Ele estava com dor de cabeça, mas ressuscitou o filho da viúva em Naim. Ele estava dormindo na popa do barco, mas ele teve que acordar e levantá-lo para ele parar a tempestade. Acalma, mar! Você tem algo dentro que o diabo quer te fazer mal até dormindo, como quis fazer para Jesus. Irmão Breno disse que ajudou 10 mil demônios naquele mar, naquele dia, e diz, vamos aproveitar que agora ele está dormindo, vamos afundar esse barco! Ele está dormindo, vamos afundar agora, vamos aproveitar. E os demônios chegaram e revolveram as águas. E ondas de 6, 7 metros de altura. E o barquinho, olha, estava subindo e descendo. E aquilo dava um apavoramento naqueles discípulos. Me ajuda, Marcos, me ajuda, João, me ajuda, Mateus. Ou senão vai lá e chama o mestre. Nós não damos conta mais. Vai lá, chama ele. Agora espera lá o barco para cima, para baixo, e ondas para lá e para cá. E Jesus dormindo, num sono que é uma bênção. Sozinho. Aleluia. E os discípulos também sentindo sozinho. Aí quando eles lembraram, o mestre está aí, chama ele. Eu sou mestre para poder remar, mas já não estou dando conta mais. Eu não aguento mais. Chama ele lá. Quando você é craque numa coisa, eu posso fazer. Vai chegar a hora que você não vai poder fazer mais. Para você dar valor. Porque quando você pode fazer, não se dá valor. Tem que não poder. A gente chega na velhice, quando já não está aguentando nada, vontade de trabalhar. Agora, filho, o negócio é agora aposentar, sentar, contar a história para os netinhos. É isso daí, não adianta. Você vai ter que reconhecer quantos já choraram, porque tem vontade de trabalhar, não dá conta mais, já não tem força mais. Eu, se eu tivesse aquela força, eu mesmo já pensei, se eu tivesse aquela força, aquela disposição, quando eu aceitei essa mensagem, lá com 23 anos. Já pensou bem? Mas Deus esperou, falando, vai, faz mais 30 em cima dele, depois eu aproveito. Depois eu pego essa carcaça velha e dou um jeito nisso daí. Porque aí ele não pode falar nada, porque não tem força, não tem poder, já acabou tudo. E Deus vem e faz a sua obra. É para mostrar para nós que a batalha é ganha sozinho. Eu não gosto de crente lamentador, nem Jesus gosta. A murmuração fez o povo morrer tudo no deserto, porque Jesus não gosta de murmuração. Jesus gosta quando você, salarinho está fraco, está difícil. Oh, Pai, muito obrigado. Graças te dou. Ainda está dando para nós comer e beber. Obrigado, Senhor. É pouquinho, mas está dando. Muito obrigado. Deus gosta disso daí. Deus gosta. Mas quando você vê que o salário já está irrisório e você fica, oh meu Deus, estou precisando de pão, precisa mais roupa. Mas que nunca aprende, nunca aprende. Nós estamos numa era que tem que se comprar muitas mudas de roupa. Então, e muitos vão comprar pelas marcas e pagam caríssimo as roupas deles. O que eles compram, uma para eles, dá para comprar meia dúzia para mim. E o tênis que eles usam, dá para me comprar quase 10 pares de sapato. E o meu vai dar mais. E eles, para viver bem, tem que ser daquele jeito. É luxúria. É grandeza, é riqueza, é ter coisas naturais, enquanto que outros estão lutando para poder viver com salário mínimo, pagando aluguel e comendo ainda, e se possível, vendendo uns picolés para completar aquela cesta mensal. Mas feliz, alegre, é um lar abençoado, é um lar abençoado. Agora, o outro pensa que bênção é só grandeza, é só ter riqueza. Não, se você pensar nisso, você tem que lembrar em Deus. Deus não veio aqui e foi milionário na terra, ele foi pobre.
E ele era milionário, mas desceu aqui para dar exemplo para nós. Aqui não é lugar de milionário. Você, para ser milionário, tem que ter Deus. Aí você é milionário. Você tem Deus e não tem onde morar? Mas você fica, não, mas ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar o lugar. Eu não tenho aqui, mas ele já foi preparar de lá. Tem crente que vive animado a vida inteira só com essa escritura. Com essa escritura ele fica satisfeito. Eu não tenho aqui, mas do outro lado eu tenho. E lá é casa boa, é rua de ouro, aqui é tudo esburacada, mas lá é rua de ouro, a praça é como vidro transparente. Que cidade é aquela cidade que ele foi preparar? Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, a gente vai lutando aqui, encontrando estas boas pepitas. Mas deixa eu ler para vocês alguma coisa da mensagem Mombrana, que para mim isto é importante. 57, novo ministério. É mensagem pregada pelo profeta, novo ministério. Ele diz, muitos de vocês são testemunhas. Nos últimos 2 anos, vocês têm constantemente me ouvido dizer desta plataforma que há algo em algum lugar. Essa mensagem foi pregada em 15 de novembro de 59. Mombrana, ele estava esperando a manifestação de um novo ministério. E aquilo veio através da palavra falada, mas completou o novo ministério, foi com a abertura da palavra, a terceira etapa, quando abriu os 7 selos, e ali estavam os 7 trovões dentro dos 7 selos. Aí ele diz aqui, nos últimos 2 anos, vocês têm constantemente me ouvido dizer desta plataforma que há algo em algum lugar, e eu estou alcançando, eu sei que está à mão, eu apenas não posso vê-lo para pegá-lo. Estava em 59, quando chegou em 63, já podia pegar, apalpar, estava na mão. São coisas muito próximas que as pessoas não dão valor. E o profeta já pregando mensagem que ele já estava dizendo assim, ó, esses últimos 2 anos vocês têm constantemente me ouvido dizer desta plataforma que há algo em algum lugar. Ele aguardava algo acima do que ele tinha, acima do que já tinha recebido. E isto vinha através da terceira etapa, da terceira puxada. Amém. Então, meus irmãos, você vive sozinho, porque a batalha ganha sozinho, é sozinho. É como a salvação, o profeta diz, parágrafo 62, novo ministério. No que diz respeito a Deus, eu fui salvo quando Jesus morreu, mas isto jamais me fará bem algum, até que seja revelado a mim que Ele é o Filho de Deus. Eu sou salvo desde quando Jesus morreu por mim, mas não fará nenhum bem a mim, a menos que aquilo seja revelado a mim, que Ele é o Filho de Deus. É o que Jesus falou para os seus discípulos em Mateus capítulo 16. Ele diz, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Levantando-se Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso foi revelado a Pedro, a mais ninguém. Isso é revelado a você, que você é a pessoa salva. Irmão, não é que a pessoa está crendo de uma forma errada. Ela está certa. Olha, eu creio na minha salvação, não tem que crer para você. Eu creio na minha, para a minha família, eu ajudo, dou exemplo, falo com a minha família. Então, para a minha família, mas cada um da minha família tem que ter o mesmo propósito que eu tenho, tem que ter a mesma revelação que eu tenho, tem que ter a mesma revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Então, esta é uma coisa particular. A vitória ganha sozinha. Pedro ganhou aqui sozinho. Pedro sofreu.
Ele teve os seus problemas. Quando ele se exaltou, Jesus disse que ele ia negá-lo, porque tinha exaltado acima dos demais. Nenhum de nós, seja pastor, seja profeta, seja apóstolo, seja evangelista, seja mestre, nenhum de nós é coisa alguma. É isso que Jesus quer que entendamos. Nenhum de nós. O profeta entendeu o tempo dele, ele entendeu que ele não era nada. O profeta entendeu. Agora eu tenho que entender, se sou um pastor, um pregador, eu tenho que entender que eu não sou nada. Eu não tenho que pensar que todo mundo pode abandonar essa mensagem, mas eu não abandono. Não é questão de eu pensar assim. É questão de eu crer e ter uma fé particular para mim, de que Jesus me dará graça e que eu ficarei firme até o fim, não desprezando os meus irmãos. Mas Pedro, quando diz todos, pode que abandonar, menos eu, ou eu aí. Não pode, Deus não aceita isso. Deus quer que você entenda o tempo que você está vivendo, que você está sujeito a qualquer coisa. Nós estamos sujeitos a morrer igual o ímpio morre, acidentado, queimado, cair de avião, de qualquer jeito. Igual o ímpio mesmo. Não há diferença. Oh, mas o Senhor guarda, Ele guarda, mas quando Ele quer levar, Ele leva com a morte mais escandalosa, porque a morte do Filho de Deus foi a mais escandalosa daquele dia. Maldito é todo que é dependurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós, morreu na morte mais escandalosa do dia e venceu. Ele foi na cruz, ele venceu, sozinho. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? E expirou. Vai para a sepultura, mas agora vai cumprir as demais profecias. Não deixarás o meu corpo no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então agora era a hora da Escritura cumprir. E agora a Escritura cumpriu. Creio que é o Salmo 16. Cumpriu. Olha ele ali cumprindo, graças a Deus. Ele saiu antes. Olha a outra Escritura cumprindo, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará no seio da terra, mas ressuscitará. E agora tinha que cumprir isso foi sexta-feira à tarde, e eles esperaram no sábado e nada, mas quando foi domingo de manhã, a contagem de Deus é diferente da nossa. Você pensa que Deus vai contar como nós contamos? Ele diz, é do mesmo jeito, mas ele contou sexta, sábado e domingo. Ele contou 3 dias. É os 3 dias, sexta que ele morreu, sábado e domingo. Pronto. Mas se você contar por hora, não dá as horas que você quer. Muitos lutam contra a Bíblia por isso, porque não dá as horas. Mas eles têm que entender que a própria Escritura também diz que aquele santo não podia haver corrupção. E corrupção é apodrecimento das células, do corpo. E ele não podia ver aquele apodrecimento, ele não podia ter mau cheiro. E com 72 horas já dá mau cheiro em quem morre. Tem uns que já está fedendo em vida. Você sabe que é assim hoje. Está cumprindo a Escritura. A Bíblia diz que nos últimos dias eles estariam de pé e os seus olhos apodreceriam na órbita. Está morrendo, andando e morrendo. Mas é o dia que nós vivemos. É o tempo que nós vivemos. É cheio de tanta coisa que está corrompendo tudo. A nossa alimentação está corrompida, o ar está corrompido, tudo está poluído. E nós estamos aqui pela graça, sendo agradecido a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. E Ele está de lado dizendo: a vença. Na era das trevas, os irmãos choravam, os irmãos morriam, e Ele estava ao lado, não podia fazer nada. Irmãos, Ele não podia fazer nada, e para poder levantar críticos, como teve críticos que disseram assim: um Deus que enquanto o povo morria nas arenas, e Ele ficava de braços cruzados. É para ter crítico, e os irmãos morrendo, e sendo cerrados pelo meio, degolados.
E Deus não entrava em cena, porque aquele tempo era o tempo do boi, era o tempo do sofrimento, animal de sacrifício, e o povo não sabia, mas a era das trevas, ela estava cheia de sacrifício. Agora, a nossa era é diferente, a nossa era é águia, a nossa era é rápido. É a era da águia, a era do rápido. Foi por isso que o próprio Mombrana, que era a águia do dia, ele foi raptado. Ele disse, fui levantado para onde estavam os anjos. Eles me levaram para onde eles estavam. E aquilo ali era onde? Era lá em cima do Monte Pôr do Sol. Ele estava naquela nuvem de 48 quilômetros de altura. Amém, amém. Deus já estava mostrando para nós, haverá um rapto. Eu vou raptar um para mostrar para vocês que os demais depois eu levo também. Mas vou raptar um. Ele raptou, levou na nuvem. E o irmão Brana falou sobre isso, que eles estavam fotografando lá do Monte Lemon, olhando para o Monte Pôr do Sol e fotografando, e não viram quando estávamos suspensos no ar. Eles não viram. E o profeta estava no meio, porque ele colocou ele no meio, quando estávamos. Amém. Bom, você vai ler o 7º selo, que ele fala sobre isso daí, e é melhor para você entender. Mas como essas coisas são boas, você tem a sua salvação, mas não te fará nenhum bem se não for revelada a você. Isso é revelado a você, eu sou salvo, mas tem que ser revelado a mim. Para Pedro foi revelado, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para mim foi revelado, William Branham foi o profeta do dia que revelou os 7 trovões dentro dos 7 selos. William Branham foi o profeta do dia quando o Cordeiro tinha saído do trono para manifestar aqui em carne num ser humano. E eu tenho fé nisso daí. Eu sei que isso é verdade. Eu tenho escritura para isso. Eu tenho regozijo do capítulo 5 de Apocalipse, que cumpriu e eu estava no meio deles. Regozijando. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui no parágrafo 66. Me perdoe. Vamos ler desde o parágrafo 64 ao 67. Teria mais uma coisa que se eu der conta de ler, né? Mas notem. Então, neste último outono, isso aqui é muito doloroso, vai mexer com família. Neste último outono, muitos têm me dito, por que isto? Toda manhã, quando você está em casa, você pega seu rifle e sai aos bosques para caçar. Sabe o que é isso, irmão? Não ficar muito com a esposa em casa. Irmão Branham saía, ia caçar, ia pescar. E as pessoas vinham e falavam. E esse problema ele tinha dentro de casa, que as pessoas pensavam dele também dentro de casa. Escuta aqui, eu quero que você saiba que Ele é Deus. Amém, amém. Ele é Deus dos bosques, tanto quanto é Deus da cidade. O irmão Branham gostava, era dos bosques, não adiantava querer tirá-lo de lá, era o lugar dele. Ele é tanto Deus ali como Ele é Deus aqui. E Deus sempre lida com homens de acordo com suas capacidades. Como Davi, por águas tranquilas e pastos verdejantes. Porque ele era um pastor de ovelhas. E de diferentes formas Ele tem revelado. 66 agora, novo ministério. Eu me levantava de manhã para sair aos bosques bem cedo, cerca de 4 horas para caçar esquilos. Irmão Branham, levantando 4 horas da manhã para caçar esquilo. E minha esposa até mesmo me dizia, ela dizia, Billy, você nunca se cansa de ir caçar? Veja, aí ele diz, esta batalha é ganha sozinha. É ganha sozinha. Minha esposa não entende isso. Eu não entendo isso. Nem o Branham entendia. Porque levantar 4 horas da manhã para sair caçando. Diz, eu também não entendo. Minha esposa não entende isso, eu também não entendo isso. Mas é uma batalha. Você tem que ficar sozinho. Ninguém pode ficar com você, mas há apenas lugar para você e Jesus. Apenas lugar para você e Jesus. O mal entendido agora. Parágrafo 67. Mal entendido.
certamente. Até mesmo minha pequena Rebeca, escuta, meus irmãos, ela disse, isso deve doer o coração do pai. A minha pequena Rebeca disse, diz o irmão Branham, se eu casar com um homem e ele igualmente mencionar que vai caçar, eu não casarei com ele. Disse, eu sei o que a minha mãe tem passado. O marido sai, vai às reuniões e tão logo quanto chega em casa, pega um velho rifle e uma varinha de pescar e vai através dos bosques. Olha a respostinha do irmão Branham, coisa maravilhosa. Eu disse, seria melhor ele fazer isso ou pegar cartas de baralho ou alguma loira e sair? Eu apenas esbocei a opinião. Aí o irmão Branham diz, e quando eu voltei naquele dia, Rebeca disse, papai, eu peço desculpas por isso. Eu vou casar com um homem que gosta de caçar. Então eu vou caçar com ele. Ela disse, eu vou sair com ele. Escuta, irmão Branham, agora. Eu disse, bem, isso está bem também. Eu gostaria que você falasse com sua mãe um pouquinho a este respeito. Já pensou? Eu gostaria que você falasse com a sua mãe, porque ela também é inconformada de eu sair, pescar, caçar. Essa batalha ganha sozinho, William Branham foi assim. E pediu até para a filha, eu queria que você falasse com a sua mãe, porque agora você viu como que é a coisa. Você prefere então agora ter um homem caçador do que ter um que joga baralho e que sai com a loira? Ah, isso feriu Rebeca. Isso mexeu com o sentimento dela. Não, papai, agora eu quero um homem que vai caçar e eu vou caçar com ele. Antes que ele saia caçando loira, eu vou sair com ele. Eu vou caçar com ele. Eu quero casar com um homem desse, pai. Ei, glória! Foi por isso que eu chorei. É mal entendido dentro da própria família. Você pensa, tudo bem, irmão Branham, com a mão na Bíblia, dizendo assim, nós nunca discutimos em casa. Eu e Meda nunca discutimos. Mas por certo, ele era calado. Por certo, ele nunca tinha dito para ela isso daqui, foi falar que foi para Rebeca. Falou para Rebeca. Rebeca aprendeu mais depressa. Aí ele diz, agora você vai e fala com a mamãe. Diga para ela. Um pouquinho a esse respeito. Mas há algo nos bosques, quando eu primeiro soube de Deus, eu quis me arrepender. Escute, dizem que é gostoso demais. Vai dar tempo? Dá. Eu não sabia como se arrepender. Eu não sabia como falar com ele. Então eu me assentei e lhe escrevi uma carta. Vamos ver o irmão Branham escrevendo uma carta para Deus? E pedi que me perdoasse. Eu não sabia como fazer isso. Então eu soube que sentiria algo nos bosques. Eu aprendi isto, me perdoe. Eu prendi isto em uma árvore. Então quando ele viesse, ele escreveu uma carta e prendeu lá na árvore. Escreveu uma carta assim, colocou lá na árvore, depois Deus vai vir, ele vai ler isso aqui, eu não sei falar direito com ele, eu vou escrever uma carta para ele, para me perdoar. Eu prendi isso em uma árvore, então quando ele viesse pelos bosques, em um lugar, eu pudesse vê-lo, ele poderia ler isso e poderia entender o que eu quero dizer, porque ele estava sendo mal entendido em casa. Você pode estar sendo mal entendido em casa, mal entendido no emprego. Escreva uma carta para Jesus. Senhor, eu vou pendurar isso daqui na cabeceira da cama, o Senhor vai passar por aqui e vai ler isso daqui, e o Senhor vai me ajudar. É só eu e o Senhor, não tem mais ninguém. Ninguém me entende. Aleluia. Ele poderia ler isso e poderia entender o que eu quero dizer, que sinto muito por não ter servido a Ele, eu quero que Ele perdoe meus pecados, então me envergonhei e peguei isto, eu disse, se Ele é um homem, se Deus é um homem, Ele entenderá como um homem,
Ele é meu Criador. E eu desci ao abrigo e comecei a falar com ele como um homem. E ele me respondeu de volta como um homem. Se você acha que Deus só pode responder em coisas misteriosas, vai te responder assim, mas é tão simples. Você é um homem, ele te responde como um homem. Talvez ele te responde numa pregação, e ele é um homem outra vez. Responde, te ajudando. E você vê, Deus é homem. Ele falou comigo. Eu ouvi sua pregação, era Deus. E Deus só pode falar através do homem, ele não fala através do sol, ele não prega através do sol, através da lua, ele prega através do homem. Esta foi a maneira que Deus escolheu fazer isso. E agora o irmão Branham aproximando de Deus como um homem, e Deus respondendo a ele como um homem também. E aí ele vai começar a esclarecer com respeito os esquilos que ele tinha pedido a Deus. E aquilo ali é tão tremendo. E tem hora que você tem que esperar. Se fosse questão assim, haja esquilo, e ele já chegasse no momento, irmãos. Estava lendo aqui, teve uma hora que o irmão Branham, Deus falou para ele: você não completou ainda. Você não queria mais um? Diga onde você quer. E diz: eu quero ali. Ele diz que ficou esperando por mais de uma hora. Já estava escurecendo e ele pegou o rifle e diz: já está bom, eu já vou embora, eu já recebi o suficiente. E a voz diz para ele: você não pediu 3? Ainda falta. Mas agora já está escurecendo, esquilo não vai aparecer. Como é que eu vou ver esquilo para me matar esquilo de noite? E Deus esperou na impossibilidade. A coisa estava escurecendo e já fazia mais de uma hora. E ele esperando Deus cumprir aquela palavra. Daqui a pouco ele viu um esquilo. Mas como? Não dá para enxergar se é esquilo mesmo. E atirou. E foi lá, olhou no chão, estava escuro, era esquilo. Você pensa, ele já havia perdido vários tiros. E ele conta até quantos tiros ele perdeu. Porque ele era um atirador que não perdia bala. Mas nesse dia, ele perdeu. Porque ele atirou no lugar errado. Ele pediu aqui, aí apareceu um esquilo de cá. E ele começou a atirar daquele lado. Deus disse para ele: você não pediu que era para o norte? Ou você está atirando no sul? Você tem que esperar ele aparecer no norte. Não é porque ele pediu ali, agora ele apareceu ali, você vai atirar ali. Não, espera ele aparecer onde você pediu. Espera aquela bênção na sua casa, onde você pediu, no seu marido, na sua mulher, nos seus filhos. Onde você pediu, espera ali, fica quieto, aguarde, tenha tempo, paciência. Senhor Deus, a vitória, esta batalha ganha sozinhos. Cada um de nós temos que ter esta experiência. Dá-me graça. Dá graça, meu irmão, minha irmã, para poder enfrentar as lutas do dia a dia e saber: esta batalha se ganha sozinho. Ainda que não tenha ninguém conosco. É só eu e Jesus. É você e Jesus. É a esposa e Jesus. Não é a esposa, o marido e Jesus, não. É a esposa e Jesus. É o marido e Jesus só. Não tem mais ninguém aí no meio. Obrigado, Senhor, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas bênçãos, pelas alegrias que o Senhor nos proporciona. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.